Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Eu tô lendo um livro chamado As 15 Leis do Crescimento. Ele é do John Maxwell, ou Maxwell, não sei como pronuncia. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem quiser. E esse livro, ele tá se tornando um dos meus favoritos, assim, por sinal. E aí tem um trecho nele que eu quero compartilhar com vocês aqui, que o autor escreve o seguinte, abre aspas, reconheço que as emoções seguem as atitudes. Faça a coisa certa e você se sentirá bem. Faça a coisa errada e se sentirá mal. Se você controlar o seu comportamento, suas emoções vão se ajustar. Fecha aspas. Eu pensei na hora, eu preciso levar isso para o próximo episódio, que eu já sabia que eu falaria sobre intenção, já estava anotado, mas eu sentia que faltava alguma coisa no roteiro, isso coube perfeitamente. Por quê? Isso de reconhecer, primeiramente, as emoções, eu já penso que requer um mínimo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele segue necessário quando o autor, ele escreve ali, faça a coisa certa e você se sentirá bem. Mas aí, o que afinal é a coisa certa e a coisa errada, né? Se a gente sempre seguiu o fluxo, sempre seguiu um modelo concebido de vida normal, tipo, sempre seguiu fight, enfim, isso é o comum pra gente, né? Então, também é comum ter essa dificuldade de discernir entre certo e errado. E nem esse é o ponto que eu quero entrar muito aqui, porque eu acho que isso de certo e errado é individual, é de acordo com a realidade de cada um, aí entraria o ponto ético também, mas o que eu quero trazer aqui é justamente o que está por trás disso e de muitos outros movimentos nossos, que são as intenções. Só que muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? Porque a gente está apenas seguindo o fluxo. E aí, como que a gente consegue interromper esse fluxo contínuo, esses padrões, as coisas, entre aspas, erradas, né? Muitas vezes que a gente faz, quando a gente se questiona. Ou quando a gente não aguenta mais aquela coisa que sempre acontece, aquela gangorra de emoções, aqueles ciclos repetitivos, aí a gente entra no esgotamento e não aguenta mais. E aí, né, busca questionar e mudar, enfim. Mas o questionar, ele é um ponto muito importante para tudo, mas principalmente para a gente conseguir intencionar, perceber em nós, para nós, o que realmente importa. Por exemplo, usando mais uma vez a frase do livro ali, para você hoje, o que é fazer a coisa certa? Porque para mim, Cauane, toda vez que eu me faço essa pergunta, antes de tomar alguma decisão que é minha ou que envolve até mesmo outras pessoas, mas principalmente algo que é meu, assim, para mim, eu me pergunto, isso é certo? Isso é coerente, né? É o que eu quero agora? É o que vai fazer diferença na minha vida? Sim, não, para bom, para ruim? E essas respostas, eu sinto que elas nunca vêm de superficialidade, assim, sabe? Elas sempre mexem muito comigo, com os meus valores, porque afinal é uma escolha que eu vou tomar ali e a todo momento eu tô fazendo pequenas escolhas, sabe? A gente tá fazendo pequenas escolhas. E eu pensei em muitos jeitos de tentar trazer para vocês manual, uma coisa mais certa, assim, encaixada, mas isso é tão presente na minha vida, é tão simples, ou parece ser pelo menos, que eu não vi um jeito melhor senão contando uma parte das coisas que eu atravessei também, né, das minhas experiências. Então, para mim, um bom primeiro passo foi pensar em quais eram os meus valores. Eles são uma boa bússola, assim, para muita coisa, porque o momento que eu vou contra os meus valores, eu sempre me sinto mal, sabe? Por exemplo, um dos meus valores humanos é a honestidade. E quando eu vejo alguém mentindo, ou eu mesma, quando eu tô sentindo uma coisa e comunico outra, parece que eu sinto um
uma porrada no estômago, assim, sabe? Tipo, por que você não tá falando o que você sente? Por que você não tá sendo honesta com você mesmo, sabe? E esse é um exercício legal de se fazer até. Se você aí do outro lado que estiver ouvindo, sentir, dá um Google depois nos tipos de valores, faz uma lista do que faz sentido pra você. Você vai encontrar lá valores religiosos, humanos, de sobrevivência. E aí, todas as vezes que acontecer alguma coisa ou que você tiver que tomar uma decisão, lembra dessa lista, lembra desses valores, lembra do que é importante pra você, sabe? E se você, enfim, fizer esse exercício, você vai perceber que quando você for lendo os valores, você vai sentir dentro de você que aquilo faz sentido pra você, assim, é muito doido esse processo, é muito legal. E é bom você também ter consciência ou lembrar sempre que esses valores, eles vão mudando, eles são mutáveis, bem como a gente na vida, né? Mas o que mais importa é ter ciência de que eles vão sempre te ajudar a tomar uma direção clara em relação ao que você quer alcançar, como você quer viver, em fazer a coisa mais certa, né? Mais coerente, assim. E eu senti que quando eu tomei, não sei se posse seria a palavra, mas quando eu tomei os meus valores, assim, que eu me apropriei deles, me apropriei, essa é a palavra. Eu senti que quando eu me apropriei desses valores, eu tomei mais responsabilidade pela minha vida, sabe? E, consequentemente, pela minha felicidade. Porque, enfim, eu tava ali vivendo com intenção, com o que fazia sentido pra mim. E eu acho importante também, já puxando o gancho, com base no que eu falei agora, dizer que viver com intenção não quer dizer que a gente vai ter sempre o controle de tudo, tudo planejado o tempo inteiro. As coisas vão sair do trilho, sim. Mas quando a gente tem esse caminho, quando a gente conhece, a gente sempre sabe para onde voltar, sabe? A gente sabe que ali é o coerente pra gente, que é onde a gente se sente bem. Enquanto a gente faz esse caminho, eu acho importante também aprender a ser flexível e adaptável às mudanças e aos imprevistos da vida, né? Agora eu quero provocar um pouquinho mais você aí do outro lado com uma pergunta. Qual é a sua primeira intenção do dia? Essa é uma pergunta que durante muito tempo me deixava desconfortável, porque o meu maior hábito era abrir o olho, pegar o celular, ia desligar o alarme e já ficava com o celular na mão ali. Quando percebia, eu já estava 1 hora na cama e parte do que eu tinha planejado da rotina já não dava mais, né? E, enfim, vivia ali no automático de tudo, repetindo ciclos. E aí eu lembro que teve um dia que eu simplesmente acordei sem despertador, não peguei o celular e fui ler um livro. E eu lembro que na época eu havia feito uma lista de rotina matinal já tinha um mês. Eu não tinha seguido um dia sequer. Eu acho, se eu não me engano, até essa lista era do livro O Milagre da Manhã. E aí, enfim, no outro dia eu acordei e não peguei no celular de novo e foi indo, foi indo, foi indo. Só que eu tava acordando 5 da manhã. E a rotina da noite eu não estava conseguindo, porque era um tempo que eu trabalhava fora no escritório, então eu saía 8 da manhã, 100 horas para voltar, né? E aí eu ia dormir, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, acordando às 5. Teve uma hora que eu falei, cara, não dá mais. Tá muito exaustiva essa rotina. E ali eu entendi que eu não precisava seguir exatamente aquilo, principalmente naqueles horários, mas que eu havia gostado de ter feito aquela rotina do silêncio da manhã, de ler. Enfim, eu queria manter aquilo na minha vida porque aquilo me fazia bem. E aí eu fui ajustando, e tanto que essa é a minha rotina até hoje, assim, porque é algo que eu gosto de fazer, que tem um propósito, sabe? E eu faço com intenção de fazer. E eu lembro também naquele tempo, antes disso e até hoje, que eu sempre tinha um desejo de me tornar alguém melhor, né? Essa era a minha intenção, assim. E aí, aquele estalo foi, através do livro também, de tá, como que eu posso ser alguém melhor? Vou começar pelos meus hábitos matinais, então. E aí foi mais ou menos isso, né? E eu tô trazendo algo mínimo aqui porque eu acredito muito que é nas miudezas que as coisas crescem, sabe? Nas pequenas escolhas diárias. Eu tenho aprendido isso muito com a minha disciplina diária, de fazer o que tem que ser feito, né? Porque a intenção é o longo prazo, porque eu tenho um objetivo. A intenção é ser um adulto saudável, responsável, que faz as coisas chatas, porque é dono de si, afinal, né? Mas também saber ter o seu momento criança.
Mas que essa criança, enfim, não seja o tempo todo aquela criança emburrada que só faz o que quer, o que tem vontade, né? Que age através do prazer. Eu acredito muito nisso, assim, que é no equilíbrio entre a ação, que é o agir sem pressa, mas também sem pausa, e no relaxar de vez em quando, sabe? Parar e saber que o parar não é para sempre. É apenas um descanso. Eu acho que tá muito por trás disso tudo, assim. Tudo atrelado uma coisa na outra. Então, eu deixo de sugestão final nesse episódio que você pense sobre os seus valores base e eu desejo que cada escolha que você fizer a partir de hoje sempre consiga lembrar de si, de se questionar se isso faz sentido para você e se é mesmo o que você quer, sabe? E aí sim, com essa consciência, com essa escolha, você siga com responsabilidade através de tudo do que for. Lembre-se também que você se ama e você faz isso por você mesmo. Então, comprometa-se em viver. Porque eu acredito muito que quando a gente escolhe viver com intenção, a gente está servindo de exemplo, sabe? Ganhando mais vida, vivendo com qualidade e ajudando consequentemente quem estiver ao nosso redor e o mundo, né? Porque, enfim, de um em um, o todo. Espero que tenha feito sentido e que tenha feito sentir esses minutos aí no teu coração. Te convido a deixar um comentário aqui nesse episódio do que você sentiu, achou e compartilhar com pelo menos uma pessoinha que também possa gostar do que partilhamos aqui. Estou grata pela tua escuta e até o próximo.